Shalom. Desejo Erev Tov novamente, né? Que já são 13 horas e 7 minutos. É que eu fiquei escrevendo até as 8 horas da manhã, então eu tive que dormir, né? Mas já é um hábito para mim também, eu prefiro escrever de madrugada. Não tem perturbação de vizinho, não tem barulho, né? E é o momento em que eu me sinto mais próximo do Pai, porque estão todos dormindo, né? E eu converso com ele muito e me sinto bem, né? Até encontrei com o irmão Lúcio de madrugada, estava sem sono. Encontrei com alguns outros irmãos também. Mas estamos aqui, né? Então, para gravar o que escrevemos essa madrugada. Nós vamos dar continuidade, né? O que é grande tribulação, parte 20. Os sinais dos tempos, parte 14. E vamos prosseguir, né? Falando sobre o assunto da colheita do joio. Hoje em sua parte 12. Sua parte D. De dar, né? A cada dia que passa, né, nós estamos mais próximos dos acontecimentos finais. Você pode não crer nisso, mas estamos. E esse é justamente o momento, né, em que, em todas as épocas do nosso povo, houve, né, os traidores. Existiram aqueles que fugiram, existiram aqueles que ficaram do lado contrário. E como a história sempre se repete, né, na verdade, eu até brinco, eu digo, a Satã não tem criatividade, né? Ele pega cada pessoa e ataca num ponto. Então, é óbvio que também o plano do nosso Pai passa várias vezes pelas mesmas lições, talvez até numa tentativa, né, de fazer com que mais gente entenda. Então hoje nós vamos fazer uma ligação, né, entre o passado bem antigo, né, e o presente, hoje, né? Mas façamos uma oração primeiro. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, por ter me dado inspiração para escrever essa madrugada. Te agradeço por me dar forças de estar aqui novamente gravando, apesar de todas as pressões sofridas. Mas como nós sabemos que assim seria, né? O Machê deixou bem claro, nos sentimos até lisonjeados quando somos pressionados por causa de Ti. Pai poderoso, pedimos a Ti que extermine nossos inimigos. Pedimos a Ti, Pai, que nos dê força para agir conforme o estudo de hoje, no momento que for necessário. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos. Vocês vão estar com a apostila no momento em que forem assistir, tá? Eu soube de 2 ou 3 pessoas que não conseguiram ver o vídeo de ontem, né? Eu só posso dizer uma coisa, eu tentei entrar pelo meu celular e deu o vídeo não inexistente. Aí eu fiz o meu login no Google e aí eu assisti o vídeo. Não sei se isso tem a ver, porque depois eu vim para o micro e me desloguei do Google e assisti o vídeo. Então, sinceramente, não sei o que acontece, tá? Eu só peço que tenham calma, porque eu já estou a ponto de perder a minha. Então vamos lá. O que é a grande tribulação, parte 20, né? Os sinais dos tempos é a parte 14. A colheita do joio é a parte D de dado. Bom, então, veja bem, meus irmãos, a menos que você seja alguém completamente sem noção, sabe esses tipos sem noção mesmo, do que é o plano de Yahu,
Você já deve ter percebido que na humanidade só existem dois tipos de sementes. Ou seja, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Ou os filhos dos homens, né? Tanto que o Machia é chamado sempre filho do homem, né? E não filho da serpente. E em dado momento ele chama os fariseus e ele diz que o pai deles é mentiroso, que foi o primeiro a cometer crimes, né? Dando a entender que eles eram filhos ou descendência da serpente. Então não faz parte desse estudo explicarmos essa questão, que na realidade nem eu mesmo ainda tenho assim esse pensamento muito claro, tá? Porque existem coisas assim que eu vou dando prioridade, né, conforme o Pai vai me dando. Então ainda não houve uma prioridade de eu me aprofundar nesse estudo, porque eu não vejo ligação dele com a remissão, né? Mas uma coisa é certa, meus irmãos, existem os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, conforme nós vemos em Bereshit e Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos observar alguns aspectos, né, dessa profecia, porque a gente fala muito nela. Eu falo dela desde o tempo que eu comecei no Testemunho de Jeová, né? Mas eu já percebi que cada denominação tem uma leitura disso, né? Então eu acabei esmiuçando essa madrugada isso, né? E se nós fizermos isso, se nós formos observar profundamente os aspectos dessa profecia, né, fica muito claro que existem dois tipos de seres vivendo na humanidade. Ou seja, os filhos da mulher, a descendência da mulher, e os filhos da serpente e a sua descendência. E conforme afirmado por Yahu, jamais haverá consenso entre os mesmos, porque ele colocou inimizade entre eles. E ainda podemos notar que os descendentes da mulher não serão dissimulados, pois está escrito que pisarão na cabeça da descendência da serpente. Ou seja, os descendentes da mulher, por serem seres íntegros, atacarão de frente, olho no olho. E por falta de covardia, logo pisarão na cabeça do inimigo, matando-o. Em contrapartida, os filhos das trevas, os descendentes da serpente, serão dissimulados, covardes, e sem nenhum resquício de bondade ou de moralidade. Tentarão apunhalar pelas costas. Veja, morderão o calcanhar. Isso já demonstra que serão covardes. Eles não vão ter a coragem de olhar no teu olho e te atacar. Eles vão morder teu calcanhar. Claro que tudo isso é simbologia, mas veja, isso nos deixa muito claro que esses nunca serão merecedores do amor de Yahu, e muito menos de remissão, pois passarão a eternidade no esquecimento, pois serão destruídos. E se lembrados, o serão como com nojo e repulsa. E o mais importante, como já está escrito no plano de Yahu, se você é trigo, descendência da mulher, jamais conseguirá tornar-se joio. E o joio, descendência da serpente, da mesma forma nunca poderão tornar-se trigo, pois já foram criados para o esquecimento eterno. Enquanto viverem, será para tornar aflitiva a vida daqueles que a cada dia, com a ajuda do Espírito de Santidade de Yahu, vão santificando-se.
recebendo bênçãos de nosso Pai Criador, para que no momento já predeterminado estejam prontos para colher o joio, pisando em suas cabeças, né? Simbolicamente falando, ajuntando-os em molhos para os queimarem. Também simbolicamente falando, é claro. Eu quero ler aqui um texto que está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 27 a 30, ok? Vamos lá. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo com boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, se nós prestarmos atenção ao que aconteceu, né, logo após a morte de Moshe, nós vamos poder entender claramente que nosso Pai utiliza a descendência da mulher, os seus chamados e eleitos, como nação Kadosh, né, para destruir a descendência da serpente. Vamos ler umas partes aqui do livro de Josué e vamos falar a respeito. Iniciemos aqui em Josué, no capítulo 1, versículo de 1 a 11, que nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moshe, servo de Yahu, que Yahu falou a Yahushua, que Josué tem o mesmo nome do Mashiach, né? Filho de Num, servo de Moshe, dizendo: Moshe, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Ashuru. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moshe. Desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda essa terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Observe bem o que Yahu diz a Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moshe, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moshe te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque Yahu teu Hu é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão.
para que entreis a possuir a terra que vos dá Yahu vosso Hu, para a possuir. Perceberam? Então perceba o seguinte: Yahu lhes deu a terra. Mas eles, o povo Kadosh, embora protegidos por Hu, é que deveriam tomar as terras e render os seus moradores. Claro que o Hu teria o poder de ir lá derrubar todo mundo, né? E dar a terra vazia. Não, mas fazia parte do plano que o povo Kadosh fosse lá e tomasse a terra de seus moradores. Mas vamos prosseguir com a leitura. Agora nós vamos continuar em Josué 1, do versículo 12 ao 18. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá? E diz assim: E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moshe, o servo de Yahu, dizendo: Yahu vosso Hu vos dá descanso, e vos dá esta terra. Olha, preste atenção agora, inclusive aqui é uma resposta que muitas vezes minha esposa me perguntou e eu não tinha, essa madrugada eu tive ela. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moshe vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que Yahu dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que Yahu vosso Hu lhes dá. Então tomareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moshe, o servo de Yahu, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moshe, assim te ouviremos a ti. Tão somente que Yahu teu Hu seja contigo como foi com Moshe. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Percebem? Tornou-se então o líder da nação Kadosh, preparando-a para a guerra. Então fica claríssimo, né, que aqueles que formavam o Yashuru de Yahu saíram após, né, acompanhando Josué, armados, para conquistar as terras que Yahu havia prometido aos patriarcas. Percebem? Da nossa nação. Deixando bem claro que os moradores dessas terras eram descendência da serpente, o joio, que em breve será atado em molhos e queimado pelo povo Kadosh, que irá herdar a vida eterna e as promessas. Vamos agora passar para o capítulo 3 do livro de Josué. No capítulo 3 nós vamos ler o versículo 1 ao 2 primeiro, que diz o seguinte: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Ashuru, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Então nós estamos vendo que o plano de Yahu, que foi passado para Josué, estava começando a entrar em ação, né? Agora nós vamos ler do 11 ao 14, que diz assim: E sucedeu que assim
que todo o povo acabou de passar, então passou a arca de Ahu e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Ashuru, como Moshe lhes tinha falado. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante de Ahu para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia Ahu engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Yashuru, e temeram-no como haviam temido a Moshe todos os dias de sua vida. Então, meus irmãos, assim como será num futuro muito breve, homens armados sairão à frente do povo Kadosh para extirparem e incendiarem o joio, que os estará perseguindo. Naquela época, na época de Josué, o joio, a descendência da serpente, eram os povos que viviam na terra prometida. Hoje são aqueles que, por falta de amor à verdade, foram entregues pelo próprio Yahu à operação do erro. Continuemos. Vamos agora ao capítulo 5 de Josué. Nós vamos ler de 1 a 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que Yahu tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Ashuru, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Ashuru. Naquele tempo disse Yahu a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Ashuru. Observem. Estão vendo o paralelo com a nossa época? Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Ashuru no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Olha o porquê. Vê se não tem tudo a ver com o nosso tempo. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto. Lembre-se, eles foram amaldiçoados, eles não entrariam na terra prometida, lembra disso? Por isso ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Porque todos os do povo que saíram do Egito já estavam circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram, ou seja, eles nunca cumpriram, desde o início. Nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Portanto, veja, meus irmãos, assim como hoje, os Yashuru em diáspora, à medida que vão sendo chamados e passam a reconhecer a sua descendência, tanto de nosso patriarca Abraham, como a descendência da mulher, estão sendo circuncidados. Observe que antes deles saírem para a batalha, todos aqueles soldados, todo aquele povo foi circuncidado para cumprir a lei, para poderem lutar e vencer o joio, a descendência da serpente. E assim, tendo seu prepúcio retirado, tornarem-se parte da promessa. Quer ver? Nós vamos ler aqui um pedacinho, intercalando, sobre o que diz Shaul a esse respeito. Nós vamos ler no livro, deixa eu achar aqui, Romanos, capítulo 9, versículo 8,
depois do 13 ao 28. Observem bem o que diz o Rabino Shaul. Onde que está? Tá aqui, ó. Então vamos começar. Ele diz assim no 8: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Yahu, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aí vamos pular para o 13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que é injustiça da parte de Yahu? De maneira nenhuma. Pois diz a Moshe: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Yahu, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, ou seja, para isso te coloquei no lugar de Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece a quem quer, como foi no caso de Faraó. Dir-me-á então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que é Yahu, replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para a honra e um para a desonra? E que direis, se Yahu, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer, né, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para agora já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os Yashuru em dispersão, entre os gentios. Assim como diz Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo. Para quem já leu, sabe do que eu estou falando. Eu não vou explicar. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, Noami, né, que foi o nome da filha de Roché, aí serão chamados filhos do Ruvi. Também Yeshayahu, Isaías, né, clama acerca de todo Yashuru. Ainda que o número dos filhos de Ashuru seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque Yahu fará breve as obras sobre a terra. Notam algum paralelo? Retornando ao livro de Josué, para que nós possamos terminar o estudo de hoje, eu quero agora o capítulo 6, nós vamos ler o versículo de 21 a 25. E tudo quanto havia na cidade destruíram,
totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra. Lembram daquela história que foram os espias e a prostituta escondeu os 2 para não serem presos? Então aqui diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe e a seus irmãos, e a tudo quanto tinham. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Axurum. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa de Arru. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Axuru até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Quer ver? Vamos fazer aqui uma comparação, né? O versículo 21 diz assim: e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi, e gado miúdo, e ao jumento. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa de Arru. Deram para tesouro a casa de Arru. Agora observem o serviço dos ceifeiros. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: o senhor vem entregar hoje? Senhor, não me semeastes tu, Que horas o senhor vem? no teu tempo, boa semente? Por que tem então joio? Então tá bom. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ok, obrigada. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Estão começando a entender? Ou será que eu vou ter que desenhar? Conversava certa madrugada aí com um antigo irmão, muito antigo mesmo, mais de 10 anos. E justamente falava sobre isso aí. Não queiram tampar o sol com a peneira. Sejam sinceros. Digam aquilo que Arru diz. Ou poderão se tornar conivente com o erro e terão suas cabeças pisadas. Em nome de Yahushua HaMashiach, eu agradeço ao Pai Arru por ter me dado essa oportunidade. E amanhã estaremos aqui com a continuação do estudo. Shalom, shalom, beijo na testa e no coração. Fui.